Nesse subitem, menciono o seguinte sob o título de ter forte e persistente anseio que penetre até na subconsciência. Eu escrevi o seguinte: para alcançar a meta elevada, é necessário, primeiramente, ter um forte e persistente anseio de como gostaria de ser. Qualquer que seja essa meta, desenvolvimento de novos produtos ou melhoria da produtividade, etc., deve-se incutir na mente o forte desejo de levar a cabo, custe o que custar. Ao mentalizarmos o nosso puro e forte anseio, dia e noite, de forma constante, isso irá penetrar até em nossa subconsciência. Quando atingirmos esse estado, distintamente da nossa parte consciente, que pensa com a mente, a nossa subconsciência irá atuar, mesmo quando estivermos dormindo, e manifestará força extraordinária, direcionando-nos, assim, para a realização do nosso anseio. É muito importante, por isso vou ler de novo. Para alcançar a meta elevada, é necessário, primeiramente, ter um forte e persistente anseio de como gostaria de ser. Qualquer que seja essa meta, desenvolvimento de novos produtos ou melhoria da produtividade, etc., deve-se incutir na mente o forte desejo de levar a cabo, custe o que custar. Ao mentalizarmos o nosso puro e forte anseio, dia e noite, de forma constante, isso irá penetrar até em nossa subconsciência. Quando atingirmos esse estado, distintamente da nossa parte consciente, que pensa com a mente, a nossa subconsciência irá atuar, mesmo quando estivermos dormindo, e manifestará força extraordinária, direcionando-nos assim para a realização do nosso anseio. O que gostaria de reforçar aqui é o trecho ter forte e persistente anseio, que, em outras palavras, seria pensar forte, persistentemente, de que maneira quero viver a minha vida, ou como gostaria que ficasse a minha empresa. Só assim que se consegue permear esse anseio até a subconsciência. Logo, o que seria essa subconsciência? Eu a defino assim. O que utilizamos normalmente é a consciência efetiva. Lembrem-se, senhores, de quando tiraram a carta de habilitação. Primeiramente, para aprender, pensava-se mentalmente que se deve segurar com a mão direita, pisar na embreagem com o pé esquerdo, mudar a marcha com a mão esquerda. Lembrando que, no Japão, a direção fica do lado direito, não esquerdo. Mesmo depois de aprendido todo o processo, era difícil praticar sozinho exatamente como foi ensinado. Normalmente, os movimentos das mãos e dos pés ficam desincronizados, o que me fez levar bronca do instrutor, que, ironicamente, dizia que esperava um pouco mais por eu ser presidente da empresa, irritando-me. Mas a verdade é que não se consegue fazer exatamente como deseja. Acredito que todos já tiveram semelhantes experiências. A razão disso é que, nesses momentos, estamos utilizando a consciência efetiva. Mesmo levando broncas do instrutor, se houver persistência no treino, o desempenho melhorará gradativamente a ponto de se conseguir a carta de habilitação. Se continuarmos a dirigir, perceberemos em algum momento que não pensamos mais antes de frear ou de pisar na embreagem. Fazemos automaticamente no dia a dia, freando quando sentimos certo perigo e até mesmo cometemos a façanha de desviar de carro que vem da direção oposta em uma rua estreita. Nesse momento, não calculamos quanto de espaço sobraria na hora de passar com o carro com tanto de largura na rua, de tantos metros. Ademais, quando dirigimos com o pensamento voltado aos problemas da empresa, percorremos centenas de metros sem perceber. Isso porque dirigimos com a subconsciência, em vez da consciência efetiva. O mesmo acontece na linha de produção. Quando se é alocado em uma nova linha, procura-se aprender o processo através da consciência efetiva, pensando que tal peça deve ser montada primeiro e em seguida fixá-la com os parafusos, etc., até assimilar todo o procedimento. Esta é a razão de alguns dos novos operários, recém-saídos do colegial, pedirem demissão dentro de um mês depois de alocados na linha de montagem da fábrica, por sentirem os ombros tensos e as vistas cansadas. Contudo, com o passar de 3 meses, começam a se sentir mais leves, porque no início trabalham com consciência efetiva. Isso os deixava mais cansados e com os ombros tensos. Contudo, à medida que adquirem habilidade, como no exemplo de dirigir carro, os movimentos das mãos tornam-se automáticos e sente-se menos cansaço, sem incômodos no corpo.
Podemos falar também dos carpinteiros que utilizam ferramentas como a plaina e a serra, enquanto aprendizes utilizam a consciência efetiva para aprender a técnica e, portanto, sentem-se muito cansados. Esse cansaço ameniza quando acostumam com o trabalho. Dizem que tudo que o homem aprende, pensa, sente, experimenta, desde o seu nascimento até a sua morte, fica armazenado na subconsciência. E a sua capacidade é dezenas de vezes maior do que a da consciência efetiva que utilizamos nesse momento. Alguém já ouviu falar que o homem revive as memórias do passado diante de risco de morte ou quando fica entre a vida e a morte? Por exemplo, um alpinista sofre um acidente durante a escalada e cai de uma altura de centenas de metros. Durante a queda, disse que toda lembrança de sua vida passa pela cabeça em alguns segundos, como uma lanterna rotativa. Acho que esse tipo de experiência não é algo tão raro de se ouvir. As lembranças da infância, as quais não são recordadas com a consciência efetiva, são projetadas na mente como um filme de cinema. Isso nada mais é que a revivência momentânea do conhecimento, da consciência, acumuladas na subconsciência no momento em que a vida está ameaçada. Para utilizar a subconsciência no dia a dia, é necessário manter forte pensamento até que este seja nela gravado. Em outras palavras, pensar repetidamente até que se permeie na subconsciência. Mesmo nos negócios, obtém-se excelentes resultados quando se faz uso do subconsciente. Suponhamos que se pense diariamente numa forma de melhorar a empresa. Quando esse pensamento penetra no subconsciente, pode-se ser surpreendido com ideias maravilhosas. Edison, considerado o rei da invenção, diz: o gênio possui 1% de ideias surpreendentes e 99% restantes são de esforço. Porque ele se dedica dia após dia em seus experimentos, pensando somente nestes. Gradativamente, isso atinge a sua subconsciência até que em um determinado momento surgem ideias maravilhosas. Assim, se pensarmos seriamente 24 horas por dia sobre o trabalho ou sobre a administração da empresa, quando menos se espera, haverá a atuação do subconsciente e virá uma ideia fantástica. A maioria dessas ideias é das que atingem o cerne da questão enfrentada naquele momento, através das quais, portanto, obtém-se solução imediata. Desde jovem, frequentemente acordava de súbito durante a madrugada, pois que nessa hora vinha uma ideia à mente, a qual anotava na caderneta deixada na cabeceira antes de pegar novamente no sono. No dia seguinte, colocava tal ideia em prática assim que chegava à empresa. Há também casos como este. Suponha-se que estou muito preocupado com o futuro da minha empresa, pois percebi que se continuasse exatamente como estava, a sua sobrevivência estaria ameaçada. Como saída, penso em diversificar as atividades ou elevar a atual tecnologia. Mas, para tanto, faltam-me experiência e estudo, tampouco tecnologia. Logo, fico com esse pensamento dia e noite. Acabo então me encontrando com alguém inesperado, seja numa festa de reencontro de colegas da mesma classe da escola onde nos formamos, ou em outra reunião qualquer. E tal encontro progride da seguinte maneira: o que você faz hoje? Faço esse tipo de trabalho, utilizando tal tecnologia. Percebo, então, que se trata da tecnologia pela qual estava à procura. Logo, peço para que me fale um pouco mais dela. Em certo momento ele diz: na verdade, eu gostaria de fazer tal coisa, mas minha empresa não permite. Nesse momento, convido-o para trabalhar em minha empresa, apesar de modesta ainda, ressaltando que nela terá a oportunidade de aproveitar a tecnologia que tanto desejava utilizar. Esses acontecimentos parecem obras do acaso, mas creio que sejam provocados pela subconsciência. O administrador de empresa não precisa de um indivíduo com capacidade universal. Eu mesmo, apesar de ter sido administrador da Kyocera, não me envolvia em todas as atividades do grupo. Quando eu tive o forte desejo de fazer algo a ponto de estimular o meu próprio subconsciente, especialistas de diversas áreas chegavam a mim como que atraídos pelo meu forte sentimento e cooperavam para o desenvolvimento desse projeto. Isso possibilitou que a Kyocera chegasse onde está hoje. Por outro lado, se eu não tivesse um desejo intenso a ponto de estimular o meu subconsciente, não teria percebido a presença desses excelentes elementos, por mais que passassem diante do meu nariz. Qualquer pessoa poderá ter um forte e persistente anseio que penetre até na subconsciência se ela pensar repetidamente com muita seriedade e persistência. Quando se trata de funcionários graduados, é muito difícil convencê-los quando não há uma explicação teórica racional. Por isso, quando tentava explicar-lhes sobre a necessidade de manter forte anseio, costumavam contra-argumentar. Contudo, a maioria das pessoas do mundo que tiveram sucesso
diz o mesmo. As coisas acontecem conforme pensamos. Se lerem a história sobre os que são bem-sucedidos, na maioria dos casos, chega-se a esse mesmo ponto. Mesmo o budismo prega que tudo o que ocorre ao seu redor está conforme o seu sentimento. E admoesta dizendo, se você está infeliz e a sua empresa não vai bem, tudo é o fruto do seu pensamento. Em outras palavras, o sentimento persistente que se mantém com intensidade na mente vai se transformar em realidade. É uma verdade universal e o uso ou não do subconsciente não passa de um dos processos. O desejo, quero ser assim a qualquer custo, se tornará realidade. Contudo, parece-me que muitos não acreditam nessa verdade e, por conseguinte, fracassam, imitando simplesmente os vencedores, achando ser fácil obter sucesso. Persistir com o desejo ardente não significa pensar por uns 3 dias, talvez nem por um ano, embora haja quem consiga concretizar esse período. A diferença não seria o tempo, mas a intensidade do anseio. É muito difícil fazer com que acreditem nisso, por não haver uma definição clara como 1 mais 1 igual a 2. Mas quem já obteve sucesso, acenará com a cabeça. Em contrapartida, aqueles que não conseguem obter sucesso são os que não querem acreditar nessa verdade. Por não acreditar, não abraçam um forte anseio e, por conseguinte, não atingem suas metas. Digo sempre que, em nenhum momento, por mais difícil que seja a situação em que se encontrem, não devem olhar para o seu futuro e o da empresa com pessimismo. É preciso convencer-se de que a sua vida será um mar de rosas e com um amplo caminho aberto, ou que sua empresa prosperará cada vez mais, embora ora enfrente dolorosas dificuldades. O mesmo digo quando se trata de problemas de saúde. De nada adianta ficar pessimista devido à doença, pois tal estado de espírito acaba atrapalhando a cura. A morte é um processo que todo ser humano enfrentará um dia. E sendo assim, em vez de ficar deprimido, preocupado com o seu negro futuro, convença-se de que, sem dúvida, obterá cura e acredite em um futuro brilhante. Se apesar de tudo vier a falecer, tem que se aceitar. A vida, na essência, é assim mesmo. O senhor Tempu Nakamura, mencionado por mim anteriormente, expressa da seguinte maneira sobre o que falamos até agora. O anseio persistente vai tornar-se realidade, e já adotei como o slogan da Kyocera, bem como o apresentei aos alunos da Seiwai Jiuko. A realização de um novo projeto está no inabalável sentimento de querer concluí-lo. Logo, almeje simplesmente com nobreza, força e seriedade. Acredito que os senhores pensam em como gostariam que a sua empresa ficasse na hora de traçar o seu plano de administração. Para concretizar esse plano, devem estar preparados em se empenhar de corpo e alma, mesmo que enfrentem as maiores das dificuldades, conforme este trecho. A realização de um novo projeto está no inabalável sentimento de querer concluí-lo. Tal postura está expressa no trecho seguinte. Logo, almeje simplesmente com nobreza, força e seriedade. Em suma, a fonte do sucesso está em pensar com pureza, de maneira persistente, em concluir o objetivo, qualquer que seja a dificuldade que lhe atravesse o caminho. Hoje, encerramos por aqui.